Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar as qualificadoras e penas presentes na Lei nº 9.455. Para começar, devemos compreender o que é uma qualificadora, que não deve ser confundida com as causas de aumento de pena. As causas de aumento da pena, utilizáveis na terceira fase da aplicação da pena, funcionam exclusivamente como percentuais para a elevação da reprimenda, em quantidade fixa ou variável. Já as qualificadoras têm penas próprias, dissociadas do tipo fundamental, pois são alterados os próprios limites, mínimo e máximo, abstratamente combinados. São qualificadoras do crime aquelas circunstâncias que revelam determinados motivos, interesses, meios ou modos de execução, produzem resultados graves ou gravíssimos para o bem jurídico tutelado, expõe a vítima ao maior poder de ação do agente, seja em função da idade, de parentesco ou outra relação de confiança. Em tais hipóteses, a reprovabilidade da conduta justifica um tratamento penal específico e mais rigoroso. Quando um delito é qualificado, há uma mudança na faixa de aplicação da pena. O magistrado já utiliza na primeira fase da dosimetria da pena a sanção a ele correspondente. Em relação à lei de tortura, temos que, se a vítima, em virtude da tortura contra ela praticada, vier a sofrer lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do artigo 129, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Se, no entanto, sobrevier a morte da vítima, a cessação de suas atividades encefálicas, a pena reclusiva terá o mínimo de 8 anos e o máximo de 16 anos. Na lei de tortura, as figuras qualificadoras são exclusivamente préter-dolosas, ou seja, configuram-se somente quando existe dolo de torturar e culpa em relação ao resultado agravador, lesão grave ou morte. Há dolo no antecedente e culpa no consequente. A doutrina majoritária entende que a qualificadora abrange todas as modalidades de tortura, à exceção da conduta omissiva de não apuração, pois o omitente não pode ser responsabilizado pelo resultado agravador. A lei também prevê causas de aumento de pena de 1/6 até 1/3 nas seguintes hipóteses: se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro e, inclusive, conforme a doutrina, cárcere privado. Diversamente do que ocorre com as agravantes, a aplicação de uma majorante pode acarretar a fixação da pena acima do máximo abstratamente combinado ao delito. Pelo menos em regra, as majorantes são aplicáveis a todas as modalidades de torturas analisadas. Mesmo que o juiz reconheça mais de uma causa de aumento de pena, poderá aplicar apenas um acréscimo nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Além da pena privativa de liberdade, o juiz deverá declarar como efeito da sentença condenatória a perda do cargo, emprego ou função pública e a interdição para o exercício de nova função pelo dobro do prazo da pena. Esses efeitos automáticos da condenação penal devem ser aplicados tão somente quando o agente praticar o crime de tortura no exercício do cargo, emprego ou função. E atenção, o crime de tortura é inafiançável, ou seja, não admite liberdade provisória com fiança. É igualmente insuscetível de graça ou anistia e, segundo a doutrina e o STF, tampouco pode receber indulto. A lei prevê que o condenado por crime previsto pela lei de tortura, salvo as hipóteses de tortura ou omissão, iniciará o cumprimento da pena no regime fechado. No entanto, o STF entendeu que o regime inicial só poderá ser o fechado quando a pena fixada na sentença não for maior do que 8 anos, se o acusado for reincidente ou se as circunstâncias do caso concreto indicarem uma gravidade diferenciada daquele crime específico, o que deverá constatar expressamente da sentença. A despeito de tal posicionamento, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vem entendendo que o condenado por crime de tortura deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. É uma polêmica à qual você deve ficar bem atento. A lei da tortura silencia quanto ao livramento condicional, devendo ser aplicado o artigo 83, inciso 5 do Código Penal, que exige o cumprimento de 2/3 da pena para a concessão desses benefícios. Aos condenados por crimes de tortura,
Ainda que a pena fixada na sentença não seja superior a 4 anos, será incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois tais crimes envolvem o emprego de violência ou grave ameaça. Apenas em relação ao crime de omissão, perante a tortura, será cabível a substituição por pena restritiva de direitos. Por fim, vale mencionar que a norma prevê hipótese de aplicação extraterritorial em 2 situações. Nos casos em que a vítima seja brasileira ou que o autor da tortura esteja em local em que a legislação pátria seja aplicável. E é com esse destaque que encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de conferir o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno para maiores aprofundamentos. Mantenha atenção nas suas metas, acredite no seu valor e prove a você mesmo que todos os sonhos são possíveis de alcançar. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.